Bom, vocês sabem que é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou sempre suspeito porque eu tenho a casa de João Batista assim como minha casa e a casa do meu coração. Então eu fico sempre muito feliz de compartilhar com vocês aqui alguns pensamentos, né? Eu queria primeiro, hoje o nosso estudo é sobre fraternidade e solidariedade. Mas a gente precisa entender a diferença entre as duas coisas, né? E se a gente for ver um pouquinho a origem das palavras, a gente vai entender que uma é quase que consequência da outra, mas é diferente. Fraternidade vem de frater, né? Irmão em latim. Então a fraternidade ela é o sentimento, é a convicção de que você está trabalhando do lado de um seu igual. Então é você ajudar, é você pensar, você entender o outro como sendo um irmão, um igual a você. Isso é a fraternidade. A solidariedade, poucas pessoas se tocam disso, né? Mas ela tem a mesma raiz de sólido. Né? Em latim é exatamente isso. Solidariedade vem de sólido. É um sólido, é como se fosse um corpo único. Seria isso, né? Um corpo solidário é um corpo único. É diferente da fraternidade. A solidariedade é quando você se coloca para obrar junto com o outro. Quando você se não só se considera igual a esse outro, mas você também coloca a sua ação, a sua decisão de trabalho junto ao lado daquele que você considera irmão. Então a solidariedade, ela é a fraternidade em ação, a fraternidade prática, a aplicação da fraternidade. Então é o que a gente vai conversar hoje, né? Falando assim parece simples, simples, dá para entender, né? Tá lá na própria palavra e tal. E as pessoas vão perguntar, né? A fraternidade então, eu poder chamar o outro de irmão, eu entender que ele é filho de Deus, então eu sou fraterno. Eu sou fraterno porque eu falo com o outro com respeito, eu sou fraterno porque eu entendo o outro. Sim e não. Né? Então, eu vou começar hoje o nosso papo aqui com uma má notícia. O Espiritismo tem uma má notícia para você. A má notícia é que, do ponto de vista dos espíritos, a fraternidade ela é exatamente o oposto do egoísmo. E mais do que isso, a fraternidade é consequência de uma longa jornada do espírito. Vamos falar sobre isso. E isso está lá no Livro dos Espíritos, no finalzinho lá do comentário de Kardec, a pergunta 182, ele diz o seguinte: essa primeira frase é importante a gente pensar um pouquinho sobre ela. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. Kardec faz uma distinção muito clara entre espírito e homem, ou mulher, né? Espírito e ser humano. O espírito é a essência inteligente, individual e imaterial. O homem é espírito, mais o seu perispírito, mais o seu corpo. É um ser trino e o espírito é um ser simples. O espírito é um dos componentes do homem. Por isso que ele diz que da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. Então não existe homem desencarnado. O homem morre, desfaz-se a trindade espírito, perispírito e corpo, porque o corpo morre, o perispírito fica uma parte
Ele vai junto com o corpo, uma parte dele vai junto com o espírito, desfaz-se a trindade, o homem morre, quem desencarna é o espírito. Então aqui, vamos ler de novo a frase de Kardec. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. Então, se você, de outra forma dizendo, se eu vejo uma pessoa, uma mulher, um homem, um ser encarnado, moralmente avançado, isso decorre da purificação do espírito encarnado naquele ser. Ele não decorre nem do perispírito, nem do corpo, nem de nenhum outro fator que não o espírito. E agora a segunda frase. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Então, a má notícia é que, para ser fraterno, precisa, no sentido espiritual, no sentido profundo, no sentido transformador da alma, é preciso que isso decorra de um aperfeiçoamento moral. Não basta abraçar a árvore, abraçar as outras pessoas, ter aquele sentimento de alegria, de felicidade, que muitas vezes é confundido com a fraternidade. Não que não seja bom, certamente é bom, é estimulante para o espírito, mas o sentimento de fraternidade, quando ele está imanente no ser, ele decorre da purificação do espírito. E aí você vai me perguntar, né, o que é essa tal purificação do espírito que dela faz nascer o sentimento de fraternidade que vai substituindo o sentimento de egoísmo nesse ser. O espírito ele tem a maior tendência ao egoísmo, quanto mais inferior ele for, e isso vai sendo substituído pela fraternidade à medida que esse espírito caminha na sua purificação e, portanto, o homem caminha no seu aperfeiçoamento moral. Não é fácil. Essa é que não é a boa notícia. A boa notícia é que é permanente para o espírito. Ou seja, a conquista do sentimento de fraternidade, ela se torna parte do próprio espírito e ele não vai desaprender aquilo que ele aprendeu. De uma outra forma, dizendo, o espírito não retroage, ele não retrograda. Essa é a boa notícia. A má notícia é que o aperfeiçoamento moral ele tem algumas características importantes. Primeiro, ele não é fácil de se conseguir. Ele não é uma coisa que eu acordo um dia como espírito inferior e vou dormir como espírito puro. Não é assim que acontece, por mais que eu tenha um dia maravilhoso. E a segunda má notícia é que ele não pode ser terceirizado. Né? Isso também é importante falar. Hoje a gente vive muito nas empresas a moda de terceirização, né? Que é uma tendência corporativa. Só que para o aperfeiçoamento do espírito, não há terceirização. Mas você quer dizer então que eu não posso progredir no contato com os meus semelhantes, com pessoas que possam me guiar? Com certeza pode progredir. Mas o caminho desse progresso ele continua sendo individual. Então, existe uma estrada que você pode caminhar ao lado de determinadas pessoas, mas o seu caminho é individual. E esse caminho também está escrito ou descrito no Livro dos Espíritos através das leis morais. E não é à toa que as leis morais começam lá na parte 3 do Livro dos Espíritos com a lei de adoração e a última lei, a 10ª, é a lei de justiça, de amor e de caridade, para só então Kardec poder entrar no capítulo da perfeição moral. Então, no caminho desse progresso,
para que se chegue a um sentimento genuíno de justiça, amor e caridade, que vai ser consubstanciado em fraternidade, é preciso que eu passe antes pelas 9 outras leis morais que constituem o código da lei divina ou da lei natural. Claro que isso aqui é uma simplificação, né, que os espíritos fizeram e que Kardec organizou na forma de 10 leis morais. Mas a gente vai ter que passar por elas e abordá-las do ponto de vista da fraternidade. Né? A primeira lei é, na verdade, a primeira lei que chega para o espírito, porque é o primeiro lampejo moral do espírito. Na verdade, é quando o espírito, ou aquele ser, como é que a gente pode dizer, que está pronto para ser um espírito, mas ainda não é. Ele se torna um espírito. É isso que distingue ele dos animais. Reconhecereis o espírito pela capacidade que ele tem de pensar em Deus. Então, a primeira coisa que vai distinguir um espírito de um princípio inteligente num animal é a capacidade de pensar em Deus. Por isso, a primeira lei é a lei de adoração. O que tem fraternidade a ver com lei de adoração? Tem tudo. Porque se eu não enxergo a vida, se eu não enxergo a família, se eu não enxergo os amigos, de um ponto de vista de que existe um ser supremo no universo que rege esse universo através de leis perfeitas e que eu tenho uma relação com ele, eu não consigo estabelecer uma relação de irmandade com o outro. De uma outra forma dizendo, se eu não reconheço o meu pai e a minha mãe, é impossível eu reconhecer os meus irmãos. Então, se eu não reconheço o Criador, eu não tenho muito parâmetro para conseguir me relacionar com um igual, tendo a certeza de que ele é igual perante Deus. Por isso que a lei de adoração vem antes da lei de justiça, amor e caridade e do sentimento de fraternidade. Ela é o início do processo de aperfeiçoamento moral. É quando o espírito, aquele ser quase espírito, um proto-espírito que seja, alguns autores chamam de espírito de animal, com E minúsculo, não importa. É aquele ser que está ali já num processo de individualização e está pronto para ser um espírito por algum motivo, que a gente não sabe o que é, né? Porque só os espíritos puros conseguem entender o momento da criação, que é exatamente esse momento em que esse espírito, ou esse proto-espírito, ou esse quase-espírito, ele entende a existência de Deus. Claro que ele não vai conhecer a Deus, não vai ver a Deus como está na Gênese, mas ele vai intimamente, ele começa a ter uma chama, um chamado, uma iluminação, e começa a bússola dele começa a funcionar. E aí ele começa a dizer assim, olha, tudo que estiver apontando nessa direção, eu vou chamar de bem. E tudo que estiver apontando fora dela, eu vou chamar de mal. Aí, agora que eu conheço o norte, eu consigo saber para onde eu tenho que caminhar. É igual pegar ônibus. Se você não sabe o ônibus que você tem que pegar, você não é responsável pelo trajeto que você faz. Né? E agora, a partir do momento que você sabe, em que aquilo te guia, que te aponta, e que a lei de adoração existe, você começa a ter vida moral. É por isso que o espírito tem vida moral e o animal não tem, porque o espírito conhece a Deus, no sentido desse sentimento inato de Deus, não de um conhecimento completo, e o animal não. E logo depois da lei de adoração vem a lei do trabalho. O que é a lei do trabalho? Né? Trabalho é uma palavra engraçada, né? Muita gente tem medo do trabalho. O trabalho ele vem também do latim, de uma palavra chamada tripalium, que literalmente seria 3 paus. Era um instrumento de tortura na época de Roma.
Ele ficava com um pedaço de pau cravado assim no chão e os outros dois nessa posição, e eles abriam esses dois paus aqui para poder torturar a pessoa que tivesse presa nele. Era um instrumento de tortura, né? Algumas vezes hoje em dia ainda é instrumento de tortura, mas isso está mudando, né? A relação do ser humano com o trabalho também está mudando. Mas o importante da gente pensar no trabalho é o seguinte: o trabalho é um esforço útil. Então, ele é uma necessidade para o ser humano, porque através do trabalho, e aqui não estamos falando só de trabalho profissional, né? Estamos falando de trabalho em geral, de um movimento que eu faço para mover alguma coisa, né? Na física, o trabalho ele é força vezes a distância que eu consigo mover alguma coisa. Então, assim, precisa ter esforço e precisa ter resultado. Então, eu preciso mover alguma coisa em mim, por exemplo, uma tendência negativa, um pensamento ruim, uma preguiça que eu tenho. Eu preciso mover alguma coisa para que eu possa trabalhar. E a vida espiritual, ela é trabalho. O trabalho é o meio pelo qual nós conseguimos adquirir a experiência e nos relacionarmos com o movimento do universo, o movimento divino, o movimento da criação. E, portanto, ele também é uma lei de relacionamento do homem com Deus. Essas duas primeiras leis, a lei de adoração e a lei de trabalho, elas regem a relação do homem com Deus. E o que isso tem a ver com fraternidade, né? Tem a ver com fraternidade porque a lei do trabalho, ela ajuda com que possamos entender que aquele que está realizando um trabalho, que às vezes não é o nosso, ele também está no mesmo caminho que eu. E isso só o trabalho te dá. Eu trabalhei numa empresa uma vez em que o presidente dessa empresa, né, era um cidadão assim muito interessante, e ele instituiu uma norma que os diretores dessa empresa, os altos gerentes na época, precisavam um dia por mês estar, isso já tem muitos anos, estar em alguma posição de maneira anônima, uma posição, digamos assim, de entrada na empresa. Então ele ia para o campo, ia para o relacionamento direto com os consumidores e saía do escritório. O que isso tem a ver com o trabalho? A capacidade de entender que o que diferencia os seres na lei do trabalho é trabalhar ou não trabalhar, e não o tipo de trabalho, e não não é um trabalho mais nobre do que o outro, isso faz parte da fraternidade. Na verdade, ali eles estavam querendo um resultado corporativo, mas de qualquer jeito. Eles tinham motivos para acreditar, e funcionava bem, que o conhecimento do trabalho nos outros promovia um sentimento de aproximação das pessoas. E isso, do ponto de vista espiritual, é um poderoso meio de entendimento da fraternidade. Então, assim, se você tem um trabalho que te faz ficar ou mais em casa ou menos em casa, agora no meio da pandemia é difícil de dizer, mas experimentem outros tipos de trabalho. Experimente pensar que, às vezes, uma pessoa está realizando um determinado trabalho, às vezes não um trabalho físico, mas às vezes um trabalho de autocontrole, um trabalho de reflexão, um trabalho de alguma movimentação interna, e que talvez você não realize, e que talvez ela possa se beneficiar do conhecimento do teu trabalho. Então a fraternidade tem a ver com o trabalho, porque só através do trabalho a gente consegue a purificação do espírito e o aperfeiçoamento moral do ser humano. Então nós estamos nas duas primeiras leis. Aí depois tem as leis que dizem respeito à relação do ser humano com o seu o seu meio, né? Que é a lei de reprodução, é uma lei bem
física, assim, bem do ser humano encarnado, né? Mas ela também fala sobre fraternidade, porque na lei de reprodução a gente tem, por exemplo, a noção de núcleo familiar, né? Então tem uma parte na lei de reprodução que é casamento celibato, fala sobre poligamia, e hoje, se a gente pensar em fraternidade, um dos lugares mais difíceis desse aprendizado é justamente o lar, né? Então, por que a gente encarna? A gente encarna para poder viver essa vida dicotômica entre espírito e matéria. E para viver na matéria, mesmo sendo espírito. O que isso tem a ver com fraternidade? Porque é só pela encarnação, e essas leis dizem respeito ao processo do ser encarnado, né, é que a gente vai conseguir entender a dificuldade do outro. E isso é especialmente verdade dentro de casa. É aquela pessoa que está do teu lado, que te conhece, e conhece os teus defeitos, conhece as tuas qualidades, e que vai conseguir ser, digamos assim, um grande laboratório de fraternidade, de exercício de fraternidade para a gente. Mas lembra, é essa fraternidade consciente. A fraternidade espírita é uma fraternidade consciente e resultante de um processo de aperfeiçoamento moral da alma, né, ou purificação do espírito. Então, a lei de reprodução é uma lei, na verdade, que tem pouco a ver com a reprodução em si, física, mas tem a ver com a nossa organização de núcleos familiares, né? Então, ela tem tudo a ver com a fraternidade. Geralmente é o berço da onde nascem as nossas melhores experiências sobre fraternidade. Depois vem a lei de conservação, né, que fala sobre necessário, supérfluo, instinto de conservação, meios de conservação. E aí a gente vai falar nos limites dessa conservação. E quando a gente fala nos limites dessa conservação, naturalmente estamos falando de fraternidade. Então, por quê? Porque toda vez que eu falo de egoísmo, eu estou falando de fraternidade. Lembra da definição? A fraternidade é aquilo que substitui o egoísmo no processo de purificação do espírito e do aperfeiçoamento moral do homem. Então, quando eu estou falando de lei de conservação, eu estou falando do limite de conservação. Por quê? Porque todo mundo acha que tem coisas que são necessárias para se viver, né? Vou dar um exemplo. Tem gente que fica apaixonado e que fala assim, eu não consigo viver sem você. E, infelizmente, algumas vezes acaba até cometendo suicídio, mutilações, ou então denegrindo a própria vida por causa disso. Tem gente que acha que não consegue viver sem um carro, ou sem um helicóptero, ou sem um bem material qualquer, ou sem uma condição de vida qualquer, e diz que isso é uma necessidade dele, é uma necessidade de conservação dele. Mas será que a gente, segundo o último levantamento, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo? O segundo país mais desigual do mundo. Atrás apenas do Catar. Será que, pensando na lei de conservação, o limite de conservação está bem calibrado? Será que eu entendo que o meu companheiro que está ali do lado, ele é justo que a conservação para ele seja diferente de para mim? Ou será que eu estou puxando um pouquinho para uma coisa que é mais uma comodidade do que conservação? O quanto disso é egoísmo, o quanto disso é necessidade, e o quanto disso é a fraternidade que consegue substituir esse egoísmo? A gente não vai fazer julgamento de valor de nada, cada um sabe de si. A doutrina espírita não trabalha com julgamento de valor. Ela trabalha com conscientização. E a conscientização da fraternidade passa por eu questionar a lei
a lei divina ou lei natural, e especificamente aqui a lei de conservação. A lei de destruição fala sobre a mesma coisa, só que, vamos dizer, do outro prisma, né? Do prisma oposto. Ela vai falar de duelo, de guerras, de crueldade, de assassinato, né? Destruição necessária e destruição abusiva. Será que realmente é necessário que a gente tenha no mundo nações que são subjugadas a outras? Seja de que forma for, hoje em dia menos até no sentido militar, né? Que era muito comum até muito pouco tempo atrás, mas talvez economicamente, isso, será que esse balanço de forças é razoável? Será que eu preciso, até quando, até que momento eu preciso destruir ou aceitar a destruição? E até que momento eu estou usando isso para justificar uma necessidade que eu criei? Né? Diferente uma guerra, por exemplo, que tenta frear um processo de desumanidade, uma guerra que tenta frear um processo de desumanidade, e uma guerra criada por motivos econômicos. Uma delas caminha no sentido da fraternidade, porque é a valorização do ser humano, e a outra guerra, que também é guerra, caminha no sentido do aumento dessa desigualdade, caminha no sentido do egoísmo, caminha no sentido contrário da fraternidade. As outras leis, então a gente falou das duas leis que regem a relação do homem com Deus, né? A lei de adoração e a lei de trabalho. Depois tem 3 leis que regem a relação do homem com ele próprio, com a situação dele muito do encarnado, né? Que é a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição. Agora, a gente começa a entrar numa ascendente, né? Porque se a gente pensar na fraternidade, ela é o topo de um processo. Ela é a culminância de um processo moral. Por isso que é difícil. E por isso que eu brinquei que era uma má notícia, né? Uma notícia de que não se começa pelo pico da montanha. Você tem que subir a montanha, não tem jeito, né? Você tem que passar pelas etapas, né? E agora começa essa subida mais íngreme, que fala sobre a relação do homem com o seu próximo. E aí sim tem muito a ver com fraternidade. Lei de sociedade é muito interessante, né? Eu sempre digo isso, que esse capítulo 7 vem antes do 8, não é por acaso. Kardec dificilmente faz alguma coisa por acaso. Então ele colocou a lei de fraternidade antes da lei de progresso, porque o progresso só consegue ser realizado pela sociedade. Eu não consigo viver isolado e realizar progresso. Não no estágio espiritual que a gente está. Então, há uma necessidade dessa vida social. Então, se eu opto por me isolar e fazer um voto de silêncio e evitar essa vida social, posso ter alguma melhora no processo de reflexão e tal? Sim, com certeza, eu posso ter essa melhora. Mas será que, se fosse para fazer isso, eu não teria ficado desencarnado? Se eu encarnei, será que não é para eu conseguir permear essa sociedade e entender essa sociedade para conseguir aí sim desenvolver um sentimento de fraternidade? Se eu não tiver um sentimento de cidadania, e aí a lei de sociedade fala sobre a cidadania, né? O conceito espiritual da cidadania é a lei de sociedade. Se eu não tiver um sentimento de cidadania, eu consigo desenvolver fraternidade? Bom, a gente já viu que se eu não tiver um sentimento de filiação a Deus, eu não consigo desenvolver. E agora, se eu não tiver uma visão horizontal, uma visão daqueles que estão comigo no caminho da encarnação, consigo? Dificilmente. E logo depois vem a lei de progresso, porque é pelo contato social que eu vou conseguir
trocar informações com espíritos que estão mais ou menos no mesmo nível evolutivo que eu. Algumas pessoas acham que a sociedade tem níveis evolutivos muito diferentes. Não tem. Não tem. É porque como a gente está no meio dela, para a gente parece que a diferença é gigantesca entre uma pessoa boa e uma pessoa considerada má. Não é. Não é. Não, os governantes, eles são um extrato da sociedade que fica mais em evidência, mas se você for fazer um levantamento, eles realmente representam a sociedade. Então, não é assim, saiu aqui um governante de um determinado país que tem um pensamento completamente diferente da sociedade. Dificilmente isso vai acontecer. Muito difícil. Então, a gente precisa pensar qual a sociedade que a gente quer e qual é a diferença que eu tenho em relação ao outro. Essa pergunta é importante. Pensa assim numa pessoa que você acha que é um espírito bem atrasado, que você conhece, que você já ouviu falar, já viu no jornal, não importa. Né? Não vou dar exemplos aqui, mas é um espírito bem atrasado. Você é uma pessoa que está atrasada, e assim, claramente está atrasado em relação a você. E agora pensa num que claramente está adiantado em relação a você. A diferença espiritual dos dois é pouca coisa, tá? É pouca coisa. Parece muito, mas é pouca coisa. Porque, do ponto de vista dos espíritos superiores, a gente ainda está num grau em que o detalhe, às vezes, faz a gente mudar. Kardec chama isso de espíritos neutros. Então, a média da nossa evolução está aí. Tá? Daí para um pouquinho para baixo, mas está aí no espírito neutro. O que é o espírito neutro? É que ele, se ele puder fazer um negócio bom, ele vai fazer bem. Se ele também tiver uma oportunidade de se dar bem, ele também se dá bem. Então é importante que a gente entenda a lei de sociedade como um convite espiritual à evolução dentro da sociedade. E a lei de progresso decorre disso. Né? Então, quando ele fala aqui de civilização, progresso da legislação humana, a gente está falando de uma consequência de uma consciência social. E aqui consciência social não tem a ver com assistencialismo ou sem fazer julgamento de valor. Consciência social do ponto de vista espiritual, de que eu integro uma sociedade encarnada de espíritos mais ou menos nivelados comigo e que precisam do contato social para poder progredir. E esse contato social, para que haja evolução, precisa ser no sentido oposto do egoísmo. E aí a gente vai ter as 3 últimas leis, que são os princípios da Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. E Kardec aqui, ele inverte, né? Não é liberdade, igualdade e fraternidade. Do ponto de vista cívico, do ponto de vista civil, faz todo sentido eu falar liberdade, igualdade e fraternidade. Do ponto de vista civil, porque eu tenho que ter liberdade primeiro, liberdade da sociedade, né? Para que eu tenha um sentimento de igualdade civil, porque se eu não tiver liberdade eu não tenho igualdade civil, para depois eu ter um sentimento de civilidade, que ele chama de fraternidade. Do ponto de vista espiritual, isso não tem sentido. Eu preciso ter primeiro a consciência da igualdade, para depois eu ter liberdade. E por que Kardec inverte, né? Ele bota igualdade, liberdade e fraternidade. Porque eu preciso ter a consciência, primeiro, que espiritualmente, embora haja níveis diferentes, espiritualmente, eu tenho uma mais ou menos uma equidade entre os espíritos, que estão aqui convivendo no mesmo orbe. Né? Embora isso, aí eu vou voltar e vou olhar a minha sociedade. Eu tenho desigualdade das riquezas, desigualdade das aptidões, provas da riqueza e da miséria, e aí eu começo a ter um sentimento de fraternidade
já da indignação em como uma sociedade encarnada conseguiu tanta desigualdade sendo tão igual. Vou falar de novo. Como nós conseguimos inventar uma sociedade tão desigual, sendo que os espíritos são tão iguais do ponto de vista da sua evolução? Um caminhou um pouquinho aqui, outro caminhou um pouquinho lá. Será que quem promoveu essa desigualdade do ponto de vista social foi motivado por egoísmo ou por fraternidade? Esse pensamento precisa vir, porque antes de eu chegar na fraternidade, eu tenho que ter a certeza da igualdade. E eu preciso passar um pouco e um pouquinho além da minha visão encarnada para conseguir voltar a ela e me questionar isso. Depois eu posso ter liberdade, né? Aí a liberdade começa dentro do ser, né? A liberdade natural, a liberdade de pensar, a liberdade de consciência. E aí eu começo a ter os desdobramentos sociais dessa liberdade, né? Escravidão. Hoje a gente tem escravidão no mundo. A gente ainda tem, né? Infelizmente, a gente tem. E a gente tem casos de escravidão no Brasil. Isso é muito sério, né? Como eu vou ter fraternidade tendo escravidão? É impossível, porque eu não tenho liberdade. Não tenho igualdade. Eu não tenho liberdade, não posso ter fraternidade. E aí eu vou começar a entrar na questão do livre-arbítrio, que é a liberdade, né? Será que todo arbítrio é livre? Será que na minha inserção na sociedade eu ajudo ou eu atrapalho o livre-arbítrio daqueles que estão em volta de mim? Será que eu quero dominá-los? Porque isso não adianta absolutamente nada. Será que eu quero ditar o caminho dos outros, mesmo que seja por amor? Não adianta nada. Não resolve o problema, porque só vai criar um obstáculo. Então a gente precisa pensar, porque não pode haver fraternidade sem respeito à liberdade. Da mesma maneira que não pode haver liberdade sem o conhecimento da igualdade. E aí a gente chega no capítulo 11, que é da Lei de Justiça, Amor e Caridade, que é o capítulo da fraternidade. E aí ele vai falar sobre conceitos de justiça, conceitos de caridade e conceitos de amor. Como é que a gente consegue, então, do ponto de vista espírita, entender a fraternidade? A fraternidade, ela é um desdobramento do progresso espiritual. Esse progresso espiritual pode ser resumido na forma de 10 leis naturais ou leis morais que estão na parte 3 do Livro dos Espíritos. Algumas dessas leis dizem respeito à nossa relação com Deus, outras na nossa relação conosco mesmos, enquanto encarnados, e outras na nossa relação com o próximo. E nessa relação com o próximo, eu preciso entender o papel da sociedade, o meu papel na sociedade, e conseguir me convencer de igualdade e liberdade antes de conseguir fazer uma fraternidade que seja útil ao espírito encarnado. Senão, ela fica sendo só benevolência. Benevolência é diferente de fraternidade. Benevolência é uma ação isolada, a fraternidade é um sentimento espiritual de que você enxerga aquele outro como seu irmão perante Deus. E se eu vou dar um passo além, eu chego, em alguns casos, na solidariedade, que é eu enxergo o meu irmão como igual e quero, para uma determinada coisa, uma determinada solução, formar um sólido único com ele. Solidariedade é a formação de um corpo único. Então eu vou sentar com ele, vou fazer com ele, vou sofrer com ele se for necessário, vou colocá-lo junto de mim, vou aprender com ele, e então eu consigo exercer a solidariedade. Eu tenho um amigo, né, que recentemente desencarnou, que para mim sempre foi o reflexo do que era a definição de solidariedade.
ligava para ele assim, 3 horas da manhã. Rapaz, eu preciso arrastar uma estante de livro na minha casa, 3 da manhã. Ele atravessava a cidade para arrastar a estante de livro com você, sem perguntar o motivo. Isso aí é um sentimento que ultrapassa o limite cognitivo, o limite filosófico e adentra no limite da ação. Então, não se pode falar de caridade sem solidariedade. Só para a gente fechar, progresso moral do espírito faz com que fraternidade vá substituindo egoísmo. Fraternidade aplicada, ela gera a solidariedade. E isso, por outro lado, realimenta o processo de progresso do espírito, né? Quando vocês lerem o livro Gênesis, lá da Bíblia, você vai ver que em todo o processo lá descrito da criação, como se fosse a criação divina, né? Assim, Deus criou os céus e a terra e tal. E aí, em todos os processos, ele diz assim, e Deus viu que isso era bom. Na verdade, ali é uma descrição do processo do próprio espírito. Não necessariamente Deus não descobriu que aquilo era bom. Certamente não. Deus é soberano, ele sabe tudo. Mas nós funcionamos assim. A gente precisa fazer, precisa agir, precisa se conscientizar para que a gente veja que isso é bom e que isso vá se tornando cada vez mais imanente na nossa alma e que a gente consiga se transformar pelo trabalho da fraternidade e da solidariedade em espíritos melhores, para que essa fraternidade seja além dos lábios e que ela possa realmente se tornar parte de nós. Gente, nosso horário está esgotado. Queria mais uma vez agradecer a Casa de João Batista aí pelo convite, né? É sempre uma oportunidade de pensar junto e queria deixar um beijo para vocês e espero vê-los numa próxima oportunidade, tá bom? Obrigado. Pedro, muito obrigado.